perguntaria, né, para vocês, vou estar perguntando para vocês é, alguns resultados, tá? Todo mundo está conseguindo ver a tela do computador? Sim, né? Então, vamos lá. Esse novo conteúdo, eu escolhi ele aqui exatamente porque ele precisa muito de desenhar, tá? E eu queria ver com vocês se vai ser possível eu fazer isso aqui, tá? Utilizando aqui a tela do computador, tá? Na reunião. E assim que eu for solicitando os valores, vocês já vão calculando aí para mim como a gente faz nas aulas, entendeu? Para ser a coisa mais perto possível de uma aula presencial. Então, a gente vai trabalhar, ainda a gente falta a lei de Hooke generalizada, né? Mas aí a gente pode trabalhar semana que vem. Mas de início, para testar aqui essa metodologia de aula, eu vou propor essa aula de características, tá? Geométricas de figuras planas, tá? É, toda toda peça, né, barra, que a gente trabalha muito com barras e tirantes aqui na na resistência dos materiais, né? Então, são elementos, né, que possuem seções transversais, são elementos que possuem comprimento, tá? E a características geométricas das figuras planas, o intuito dela é estudar essas características, ok? Então, a gente vai estar estudando as características, né, como área, tá? Então, o que que é a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Então, a gente tem essa característica. Eu tenho a área longitudinal também, né? Que é a altura vezes o comprimento. Então, existem diversas características dessas figuras, né? Uma figura retangular é bem simples, né? Mas vamos aí. Ah, uma das principais características que a gente já sabe calcular é a área, tá? A área. Existe também o momento estático, tá? Existe o centro de gravidade, que vocês já viram lá na física como calcula ele. O momento de inércia que a gente vai estar utilizando aqui. A partir do momento de inércia, a gente pode gerar aqui o nosso módulo resistente, que é muito utilizado em dimensionamento. Eu já uso o módulo resistente. E também outro dado que é utilizado muito em dimensionamento é o meu raio de giração, tá? Então, basicamente, o, a área nada mais é do que a área da seção transversal, né? Que eu vou estar utilizando retângulos, triângulos, trapézios, tá? E aí eu vou estar utilizando a mesma fórmula, tá? Ela é dada em centímetros quadrados, metros quadrados, tá? Então tem centímetros quadrados, eu tenho milímetros quadrados, e assim vai. Isso é só conversão de sinal. Normalmente a gente usa a seção transversal, né? Que representa um corte da peça. Outro outra característica geométrica das figuras planas bem interessante é o momento estático, tá? O que seria esse momento estático? Nada mais é do que a, a relação de uma área vezes um braço de alavanca, tá? Então, o momento estático Y, ele pega o braço de alavanca X, tá? O momento estático X, ele vai pegar o braço de alavanca Y. Então, quando a gente estiver calculando o momento de inércia, se eu quero a inércia em X, em relação a esse eixo X, eu vou ter que pegar a distância dy, tá? E se eu tiver a inércia em y, eu vou estar pegando a distância dx, tá? Então, lembra disso, tá? Quando eu estou trabalhando com x, as minhas referências são em y. Quando eu estou trabalhando em y, as minhas referências são em x, ok? Continuando, o momento estático, ele é uma área vezes um braço de alavanca da seção, a área da seção transversal vezes o braço de alavanca, que é a partir do eixo de referência, tá? Então, isso aqui não é volume, é um momento, tá? Vai me dar em metros cúbicos, tá? Metros cúbicos.
centímetros cúbicos, tá? Então, apesar de parecer volume, não é volume. E aí, outra coisa bem interessante do momento estático é porque eu posso somar, tá? Esse momento estático dessa peça mais o dessa peça e mais o dessa outra figura, o produto total, né? O, a soma total vai ser a soma direta, tá? A soma direta entre os momentos estáticos. Outra coisa interessante é que da mesma forma que eu tenho a soma direta, eu posso simplesmente extrair outra figura da seção transversal. Então, imagina, eu tenho um elemento vazado, um perfil caixão aqui em metalon. Eu posso extrair esse momento estático dessa peça, tá? Então, só subtraindo eu já extraio aquela relação de momento, tá? Outra coisa, outra característica bem interessante é o centro de gravidade, né? É o que eu chamo de CG, tá? Isso aí vocês já viram na física, vocês estão cansados de saber, né, que o centro de gravidade é o ponto ali de equilíbrio, né? É o ponto de resultante das forças, ok? Então, esse centro de gravidade, ele vai ter uma relação com o momento, né, estático. Então, o centro de gravidade, ele pode ser determinado a partir do momento estático sobre a área da figura, tá? Então a gente, na hora de determinar diversas características das figuras planas, a gente vai utilizar essa fórmula, tá? E aqui está o centro de gravidade de algumas figuras, tá? Vocês visualizarem aqui, eu vou estar postando para vocês esse material, essa aula, tá? Em PDF. Então tá aqui o centro de gravidade de um trapézio, de circunferência, tá? E aí eu tenho um momento de inércia, tá? O momento de inércia, ele vai estar ajudando a definir ali o meu módulo resistente, né? E imagine ele como uma resistência ao momento, tá? Fletor. Então, uma resistência a a essa rotação do eixo longitudinal, né? Então imagina o seguinte: se eu colocar para vocês uma peça assim e essa mesma peça deitada, se eu for passar por cima dela aqui, qual que vocês acham que vai ter maior resistência? Hein? A primeira ou a segunda? Qual é que tem mais resistência? Responde aí, pessoal. Pode ser no chat mesmo, digitando. Quero ver se vocês estão vivos. A primeira, né? É intuitivo, tá? É intuitivo. Então, eu sei que essa aqui é mais resistente, apesar de ambas ter a base e a altura igual, tá? É a mesma, a altura e base igual. Então, o momento de inércia está interligado com isso, tá? Então, ele, ele vai estar relacionando essa resistência, entendeu? Então, a fórmula aqui, né, do momento de inércia, se eu tenho dessa área infinitesimal aqui, né, tá? Pegar um pontinho, eu tenho o momento estático, né, é, a integral ali do momento estático, né? E aí, logo, né, a sua unidade de medida vai ser a quarta, tá? Então, eu vou ter metros a quarta, centímetros a quarta, vou ter milímetros a quarta, tá? É uma das principais características geométricas, tá? A gente dimensiona usando o momento de inércia. Aí existe também, da mesma forma que o momento estático, um momento de inércia pode ser o quê? Associado com momentos de uma figura. Então imagina o seguinte: eu tenho
eu tenho uma peça com seção I, né? Tá vendo aqui? E eu posso subdividir elas em peças mais fáceis, né? Em figuras planas mais fáceis. Então, imagina o seguinte, é muito mais difícil eu pegar logo direto uma peça I, né? E calcular isso, mas é fácil eu calcular o quê? Peças retangulares, né? Calculo peças retangulares e faço o quê? O momento de inércia de cada um e depois faço o somatório, tá? Então existe essa propriedade, tá? Outra coisa é o módulo resistente, né? O que que é o módulo resistente? Nada mais é do que uma variação ali do meu momento de inércia, né? Com relação ao centro de gravidade, tá? Então, considerando aqui os eixos aqui passando no centro de gravidade, eu vou ter ali o meu módulo resistente. O meu momento de inércia, eu posso estar pegando ali a peça e criar o meu eixo aqui de referência, x e y, tá? Então, ali no meu módulo resistente, eu vou considerar isso, aí eu vou ter um y superior, um y inferior, né? Se eu estou olhando o x, né? E aí, o módulo resistente vai ser o quê? O meu momento de inércia sobre a distância da extremidade das fibras. Aí, se eu tenho fibra comprimida e fibra tracionada, tá? Para cada tipo de dimensionamento, eu vou utilizar um momento, um módulo resistente, né? Diferente. Então, ó, o módulo resistente, ele é da mesma unidade do momento estático, né? Então, vou ter centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Lembrando que isso aqui não é volume, tá? Isso aqui é módulo resistente. E é muito utilizado no dimensionamento à flexão, tá? E aí eu tenho um raio de giração. O raio de giração, ele é importantíssimo quando eu trabalho com flambagem, tá? E aí, ele é calculado através dessa fórmula, tá? Que é o momento de inércia sobre a raiz quadrada do momento de inércia sobre a área da peça, tá? Então, eu tenho essa formuleta. E aí, aqui tem as características, né? De algumas figuras conhecidas. Então, normalmente a gente trabalha com seções retangulares, né? A gente vai estar utilizando mais só essa seção aqui, só retângulo, né? Então, tenho a fórmula do momento de inércia do retângulo, eu tenho o módulo resistente do retângulo, tá? E eu tenho o raio de giração do retângulo, ok? Só que, para eu fazer de uma seção I, né? Se eu tenho uma peça seção I, eu tenho que calcular a inércia dela e usar a formuleta do raio de giração, tá? A inércia sobre a área. Não adianta eu utilizar essa fórmula aqui, né? Então ela se aplica somente para retângulo. Então tem que ter essa preocupação. Tem para triângulo, circunferência vazada, né? Coroa de circunferência. E aí a gente vem para o nosso exemplo, tá? Eu passei para vocês aí para a gente determinar as características geométricas de um perfil, tá? Aí eu vou estar escolhendo um perfil aqui, esses perfis simétricos, tipo esse aqui, ó, esse perfil simétrico, eu coloco o eixo bem no Y, tá? Porque eu sei que o centro de gravidade, a simetria dele, garante, né? Então, tipo aqui, ó, se eu passar um eixo aqui, ó, o eixo X, eu sei que o centro de gravidade é aqui, tá? O centro de gravidade está dentro da peça. Diferente quando eu tenho uma seção C aqui, ó. O centro de gravidade vai estar mais ou menos nessa área aqui, né? Então, não sei onde está o centro de gravidade, eu tenho que calcular. Então, essas peças aqui, mais fácil, eu vou deixar para vocês usar aí como exemplo para vocês, tá? Para vocês resolverem e obter o resultado esperado, tá? Aqui tem as respostas e vocês vão e executam esses exercícios, tá? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou querer fazer com vocês
Só um momento aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou querer fazer com vocês esse exemplo aqui, ó. Esse aqui, né? O que que é isso? Deixa eu até aumentar aqui. O que que é isso? É um perfil C, tá? É um perfil C. Eu já tenho as respostas aqui, a gente vai conferir. Aí, a primeira coisa que eu quero é a área, tá? Então, a letra A, né, é a área, tá? Então, existe uma tabela para facilitar os nossos cálculos, né? Parece idiotice, né? Eu falando, nossa, uma tabela para facilitar os cálculos, como se fosse complicado, né? Calcular a área dessa figura, né? Mas eu vou colocar ela aqui e a gente vai fazer usando essa tabela, tá? Essa tabela, ela vai ajudar a gente, a gente calcular as outras características, tá? Então, eu vou querer depois o centro de gravidade, né? Eu vou querer depois o momento de inércia em relação ao eixo X, e depois em relação ao eixo Y, e o módulo resistente e o raio de giração, né? Então, o que que eu vou fazer? É, vamos começar respondendo esse exemplo. Você repara aqui que o eixo X está aqui, não está? E o eixo Y aqui, certo? Por que que eu coloquei ele aqui? Alguém sabe explicar? O exercício foi dado assim. Se você determinasse o eixo X aqui com a distância diferente, o que que ia mudar na questão? Ia mudar tudo, tá? Porque quando a gente fala de momento de inércia, a gente está sempre, em momento estático, a gente sempre está relacionando a um eixo, tá? Então, normalmente, ou esse eixo passa pelo centro de gravidade, ou ele vai estar passando pelas bordas da peça, né? Nesse caso aqui, foi determinado aqui, está passando aqui na extremidade da alma e na extremidade aqui da mesa inferior. Então, para a gente responder, sempre tem que ter um eixo X e Y aí para eu responder é, essas questões. Aí outra coisa, divisão da figura. Eu posso fazer aqui, ó, divisão aqui, né? Dividir a minha peça aqui em três figuras, sendo figura um, figura 2, tá? E figura 3, tá? Eu posso fazer isso. Posso fazer de outra forma? Posso fazer a figura um aqui, figura 2 aqui e 3 aqui, tá? Tanto faz. Você que vai escolher. O que importa para mim é calcular com retângulos, tá? Eu estou usando retângulos para eu poder calcular isso aqui. Então, repara o seguinte: se eu dividir nessa direção aqui e nessa direção. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 1, eu vou ter o quê? 5 centímetros quadrados, né? Se eu adotar essa direção aqui, eu vou ter 4 centímetros quadrados. Só que a área total vai ser a mesma, tá? Não importa, só as figuras que vão estar se alterando. Então, imagina aqui, eu defini aqui sendo figura 1, aqui figura 2, vou botar mais bonitinho isso aqui. Figura 1, tá? Figura 2 e figura 3, ok? Então, para a figura 1 aí, qual vai ser a minha área? Vai ser 4, né? Para a figura 2, 8. Para a figura 3, né? 4 também, né? A área. O somatório das figuras vai dar quanto? 16, né? E aí eu tenho esse y0, né? Essa tabela aqui, ela está calculando a inércia em x, tá? Isso aqui, ó, é para eu calcular momento estático.
em X, inércia em X, tá? Raio de giração em X, tá? Isso aqui é tudo para X. Só que eu quero o quê? Eu também quero calcular as distâncias em relação a Y. Então, eu vou ao raio de giração em Y, ao momento estático em Y, tá? Então, também vou ter aqui uma distância que eu estou chamando aqui de x0 e uma distância e uma área vezes esse x, tá? Então, posso aumentar essa tabela. Eu posso estar aumentando essa tabela aqui. Aí eu vou ter o somatório aqui e o total. Tranquilo? Então, para que serve essa parte da tabela? Serve para eu calcular a inércia em X, o raio de giração em X, tá? E essa parte da tabela, eu pego inércia em Y e raio de giração, né, em Y, tá? E o que são essas distâncias, Y0? São essas distâncias aqui, ó. Eu vou pegar aqui, onde é que está o centro de gravidade da figura 1? Não está aqui? Onde é que é o centro de gravidade da figura 2? Não está aqui? O centro de gravidade da figura 3 não está aqui? Então, ó, CG, 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 né? Aí eu tenho figura 1, figura 2, figura 3. Então, vou ter aqui, daqui para cá, 0,5, tá? Essa distância, então aqui, 0,5. Figura 1. Da figura 2, daqui, eita, daqui até o eixo X, vai ser quanto? 4. Então aqui eu vou ter 4. E daqui de cima, né? Daqui de cima até o eixo X, né? Eu vou ter quanto? Eu vou ter 7,5, né? Concorda comigo? Então 0, 0,5, 4. E aí eu vou multiplicar, ó. Multiplica, né? 4 vezes 0,5, 8 vezes 4 e 4 vezes 75 aí. Multiplica aí. Da mesma forma que eu tenho na direção vertical, eu vou ter na direção horizontal, tá? Mas agora em relação ao eixo X, ó. Aqui, 0,5, tá? Daqui para cá, vai ter metade de 2. Metade de 2 mais 1. Então, vou ter 3. Então, para a figura 3 e 1, é 3, ó. 3 e 3. E para a figura 2, é 0,5, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 0,5 dá quanto? 2, né? 4 vezes 3 dá quanto? 8, tá? 8 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 7,5 dá quanto? E assim vai, tá? 8 vezes 0,5, 4, né? 4 vezes 3 dá 12, né? Soma aí 24 mais 4, né? 28. Aí eu tenho 30, né? 62, 64. Então, ó, vou ter esse momento, né? Esse momento estático. Isso aqui nada mais é
do que o momento estático. A gente calculou que o momento estático em x e aqui o momento estático y, tá? Então, já calculei o momento estático. A área da figura eu já encontrei, tá? A área é 16 o quê? Centímetros quadrados. E aí agora eu tenho o quê? Letra B, né? Eu fiz essa tabela para facilitar, ó. Letra B é o quê? É o meu centro de gravidade, né? O meu CG. Eu vou ter um CG tanto para X quanto para Y, né? Então, meu CG, meu X, né? Vai ser meu momento estático Y sobre a área, tá? É isso mesmo, pessoal? Essa formuleta. E aí, para Y, eu vou ter o quê? Meu momento estático em X sobre a área. Mas eu estou falando aqui é da. Eu estou falando aqui é da minha área total, tá? Não é da de cada figura, certo? Vocês estão entendendo? Vocês são quietinhos. Então, vamos lá. O centro de gravidade em X vai ser o quê? Qual é o meu momento estático X aqui? 64 sobre 16. Aqui eu vou ter o quê? 28, né? Sobre 16. E aí, ó, eu vou ter as distâncias aqui. Então, 64 dividido por 16, eu vou ter 4. Olha só, 4, né? E aqui eu vou ter o quê? 28 sobre 16, vou ter 1,75, né? E aí a gente inverteu as fórmulas, né? É, no momento estático não é invertido. O y é esse mesmo e o x é esse mesmo, né? Agora no inércia e raio de giração tá? Então, quando eu trabalho aqui com a inércia, é invertido. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho o meu CG Y e o meu CG X, ok? O que que eu vou fazer? Eu vou copiar esse desenhozinho que tá bonitinho aqui, tá? Esse desenho que eu tenho é o perfil C, né? Que eu dá um desconto aí. Pelo menos aqui o trem sai rápido, ó. Se fosse desenhar isso aqui no quadro, o tanto que ia demorar, tá aí, né? Ok. E aí o que que eu tenho? Eu tenho agora o centro de gravidade, esse centro de gravidade aqui, ó, CG, né, da peça, ou CG do perfil, tá? Esse CG do perfil, como é que eu coloquei aqui? Eu dividi na vertical, né? Então ainda eu continuo com a divisão aqui das minhas peças. E agora eu já calculei o meu centro de gravidade, né? Falta calcular um momento de inércia, tá? E depois o raio de giração. Então,
agora eu tenho que calcular no C aqui o momento de inércia. Uh, tá? Esse momento de inércia, o que que ele vai ser? Ele vai ser o somatório das figuras, tá? Então, vou ter que somar a... Eu vou ter que somar as inércias. Então, a inércia em X, ou não vou colocar aqui não, os eixos, tá? A inércia vai ser igual à inércia da figura 1 mais a inércia da figura 2 mais a inércia da figura 3, tá? E aí vamos fazer agora em X e depois vocês fazem em Y, tá? Então vamos lá. Para eu calcular a inércia da figura, cada inércia da figura é por essa formuleta aqui, ó. Inércia da figura, tá? É igual a inércia do retângulo, tá? Qual é a inércia do retângulo? Base vezes altura ao cubo sobre 12, tá? Lá da física. Mais o momento estático, tá? A área vezes a distância ao quadrado, tá? Que distância é essa, né? Essa é a distância entre o centro de gravidade da figura e da peça, tá? Então, existe um centro de gravidade aqui dessa figura, um centro de gravidade dessa figura e um centro de gravidade dessa figura. Esses aqui coincidem, né? Aqui, ó. Por que que coincide? Porque o centro de gravidade da peça, se eu for desenhar aqui, ó, o centro de gravidade da peça em Y tá 4 centímetros, tá? 4 centímetros. E em X está quanto? Tá 1,75, tá? Centímetros. Então fica 1,75 aqui, ok? E aí, se eu quero a inércia em X, eu tenho que pegar as distâncias Y, tá? Então, inércia em X, eu preciso de dy, tá? E o que que é esse dy? É essa distância aqui em relação às distâncias aqui, ó. Então, isso aqui que é o meu dy. Então, para cá, eu vou ter 3,5, para cá, 3,5, ok? E essa outra aqui é zero. Então, a inércia em x da figura vai ficar assim. Deixa eu montar a equação, aí vocês calculam aí e me dá o valor, tá? Então, a inércia vai ficar assim. Tentar fazer aqui o mais bonitinho possível. Inércia em x vai ser igual. Aí, figura 1. Base da figura 1, 4. Altura, 1. 1 ao cubo sobre 12, tá? Isso aqui, mais a área da figura 1. Qual é a área da figura 1? 4 vezes 1, 4. Vezes o quê? 3, mais, né? 3,5. 3,5 ao quadrado. Então, isso aqui é a inércia da figura 1, mais a inércia da figura 2. Aí a inércia da figura 2 é o quê? Isso aqui você vê que vai se repetir a figura 1 aqui, a inércia da figura 1, ela é igual à inércia da figura 2, né? Então, o que que eu poderia fazer? Eu colocava um 2 aqui vezes isso aqui, tá? Que é a mesma aqui de cima vai ser o mesmo aqui de baixo. Só que para fins didáticos, eu vou escrever toda a equação, tá? Então, inércia, a base é 1, a altura 8 ao cubo
sobre 12, isso aqui é da figura 2, mais zero vezes, zero não, né? A área, que é 8, vezes zero, tá? Zero ao quadrado. Então, isso aqui vai zerar, tá? Por quê? Porque está coincidindo o centro de gravidade da figura 1 com da figura 2 com o centro de gravidade da peça, tá? CG, CG, CG. Estão conseguindo entender? Então, zerei aqui. E aí eu tenho novamente a figura 3 aqui repetindo, ó. Base é 4 vezes 1 ao cubo sobre 12 mais 4 vezes 3,5 ao quadrado, né? Isso aqui eu fecho, né? Então, aqui eu vou ter inércia em x da figura 1, né? Inércia em x da figura 2 e inércia em x da figura 3. Deu para entender, gente? Tá dando para entender até aí? Vamos lá, responde, galera. Ok, tranquilo. Então, qual vai ser aí, já que responde isso aqui na calculadora rapidão e me informa aí a inércia em x, tá? Qual foi a inércia em x encontrada? Rapaz, já? Então, calma aí, rapaz. Então, deu 141, né? 33. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar se a gente acertou, né? Se a gente não acertou, vamos embora, né? Já estamos em casa mesmo. Então, deu 141,33, né? Isso mesmo, é esse o resultado. Centímetros, o quê? A quarta, tá? Então, essa aí é a minha inércia em X. No exercício nas respostas que eu estou passando para vocês, não vai ter a inércia em Y, tá? Mas dá para você verificar pela inércia em X o resultado, tá? O que que significa isso? Eu estar adotando inércia em X e inércia em Y. Significa que quando eu adoto a inércia em X, significa o perfil em pé, tá? Se eu tombar ele, é a inércia em Y. Então, se a gente calcular já já, né, a gente vai ver que a inércia em Y ela é menor do que essa inércia em X. Por isso que ele vai estar em pé quando a gente projetar ele. Tranquilo? Então, vamos aqui calcular a minha inércia, né, em X. Então, coloquei aqui, novamente, vou ter aqui, dividir a peça, vou ter um CG aqui, outro CG aqui, outro CG aqui, CG, CG. E aí eu vou ter agora o CG da peça que está aqui, né? E aí eu vou ter aqui, ó, as minhas distâncias, né? Eu quero essas distâncias. Eu sei que a distância total aqui, eita, nós, hein? Saiu terrível. Eu sei que a distância total aqui do CG da peça até aqui é. Eita. Ah, aprendi aqui o botão de voltar, pelo menos. É 1,75, tá? Então não ficou muito bacana aqui esse. Vou dar um zoom aqui que. Pronto. Então tem o CG da peça, né? Então do CG da peça até aqui é 1,75. Concorda comigo?
E aí eu preciso das distâncias do CG da peça entre... é, eu preciso dessas distâncias aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma. Eu preciso dessa distância da peça da figura 2 com o CG da peça e da figura um e 3, né? Então, dessa de D, e aqui que eu vou chamar aqui, essa aqui, nossa senhora, vou chamar isso aqui de D2, né? E esse aqui D1, tá? O D3 vai ser igual, tá? Ao D1. Eu sei que a distância D3 é igual a D1, tá? Essa cor de merda aí, mas trocar aqui esse pincel. Então, bora lá. Então, qual vai ser essas distâncias, né? É bem fácil, né? Desse centro aqui, a D1 vai ser 2 mais um, 3, né? Menos 1,75. Isso aqui dá quanto? E a minha D2, né? Vai ser 1,75 menos 0,5, né? Isso aqui é visível aqui, quando você desenha, é, como vai ser, né? E aí você vai e verifica aqui que essa aqui é 1,25 centímetros, né? E essa outra aqui é 1,25, né? Ok. Vai, deu igual. Tá certo isso mesmo, gente? Deu igual aí? Essas distâncias? Rapaz. E aí, vamos lá. Eu vou ter aí, ó, que a minha inércia em Y vai ser igual o somatório das inércias de cada figura, né? Em Y, né? Então, vou ter aí, vamos aqui, é, a base da figura um, tá? Qual a base? 4, né? 4 vezes um ao cubo. Isso aqui é a minha inércia em Y, sobre 12, mais a área da figura, que é 4 centímetros quadrados, vezes a distância de 1,25 ao quadrado. Isso aqui é a primeira inércia, mais 1 vezes 8 ao cubo sobre 12, tá? Mais 8 vezes 1,25 ao quadrado. Mais, aí eu vou ter, repetindo, né? Essa primeira 4, né? Vezes 1 ao cubo sobre 12, mais 4 vezes 1,25 ao quadrado. Me dá aí uma inércia de quanto? Quem já calculou aí? Cadê o pessoal? Só botar aqui 2 vezes isso aqui, mais esse aqui. Bora, pessoal. Cadê os bons de cálculo? Bora, Iago. Para de empurrar pros outros aí, cara. Olha só, né? Deu 6, 63,65. O quê? Centímetros a quarta, tá? Você repara aí que é inferior, né? A inércia em X, né? E agora o que que falta, né? A última letra ali, eu não vou calcular o módulo resistente, tá? Porque a gente utiliza a mesma, pode utilizar o momento de inércia para dimensionar, tá? O módulo resistente é só para simplificar. Então, letra D aí, raio de giração, tá?
Então, letra D aí, ó. Eu tenho um raio. Essa trem aqui não faz milagre na letra não, tá, gente? A bagaça que é lá no quadro é a mesma bagaça aqui no computador. É, então vamos fazer o nosso raio de giração. O raio de giração, se eu não me engano, é igual à inércia do raio de giração em x é igual à inércia em x sobre a área. Ah, será que é isso mesmo? É isso mesmo aí? Eu apresentei para vocês o raio de giração. O raio de giração da inércia de x vai ser com a inércia de x. O raio de giração de y vai ser com a inércia em y. Ok? Então, fica fácil aí agora, né? Eu tenho de a raiz quadrada de 144,33 sobre a área, tá? E o raio de giração em y é igual a raiz quadrada de 63,65 sobre a área. A área nunca nem vi, tá? Tem que ver aqui, 16. Ok. Então a área é 16. Nossa senhora. 16, 16. Vamos lá, gente. Me dá os resultados aí dessa bagaça. 144,33 dividido por 16, raiz quadrada disso. 3 centímetros? 3 centímetros, né? E em Y, 2 centímetros, redondo. Rapaz. Então tá aí. Esse é o resultado, tá? É, eu decidi fazer esse mais complicadinho nos dois eixos para a gente aprender a fazer nos dois eixos. Eu não jogar só na costa de vocês e falar, "Ah, aprende aí, tá? É, alguma dúvida? Vocês acharam difícil obter essas características geométricas? Ah, é 1,99, é? Ah, eu gostava das lojas de 1,99. Vou botar 1,99. É 1,99, ó. A Muni ali no, depois 94, né? Então, 1,99. Pronto. O que que eu vou querer de vocês? Eu vou passar para vocês, não para hoje, tá? Para amanhã. Eu vou passar para vocês amanhã esses exercícios, tá? Vocês vão fazer esses exercícios aí e aí ficar tranquilo, tá? É de boa. Ele já vai ter a resposta, você faz, vê se deu certo. Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá? O que que vocês acharam, primeiramente agora, né? O que que vocês acharam da dinâmica da aula sendo desse jeito, tá? Eu gostaria de ouvir a palavra de vocês aí. Lembrando, gente, que essa aula aqui, ela está sendo gravada, tá? Então vou postar ela para vocês, tá? Só para vocês, é link é, é não listado, tá? Porque a gente fala besteira, vocês comentam coisa que faz eu dar umas risadas aqui, né? Mas isso aqui vai ficar disponível. Na aula de hoje eu vou jogar esse vídeo aqui que tá dessa conversa, tá? Aí fica por conta de vocês. É, eu tô aprendendo a utilizar essa mesa digitalizadora. Ela é muito melhor do que aquela câmera que eu coloquei, né? Que eu tentei fazer. Não, não estava dando.
bacana, tá? Não tava ficando bacana. Aí eu desisti da câmera, né? E aí eu parti para essa outra solução, tá? Então, por vocês, a gente pode combinar encontros assim, de sentar, resolver exercício. Pode ser para vocês?